Muito boa tarde a todos. É uma honra e um privilégio estar aqui hoje convosco e com a nossa equipa de especialistas para partilhar aquilo que é a nossa visão do que poderá ser os mercados em 2024. Vamos também ter a oportunidade de verificar, com base naquilo que foram as nossas previsões, faz hoje mais ou menos um ano, e aquilo que efetivamente aconteceu, e posso-vos dizer que não ficámos muito longe de acertar no desenvolvimento da atividade e dos principais indicadores da economia nacional. Hoje vivemos momentos de enorme instabilidade e continuamos a viver numa sociedade com uma mudança diária dos seus principais indicadores e vamos certamente ter, ao longo de 2024, muitos desafios, quer no âmbito económico, quer no âmbito dos mercados e, naturalmente, no âmbito da geopolítica. 2024 vai ser marcado pelo ano em que, na história, o maior número de eleitores a nível mundial de sempre vai ser chamado a votar em democracia. Bem, se bem que algumas eleições podem ser discutíveis se são em democracia ou não, mas isso leva-nos a outros caminhos. Vamos ter aqui connosco os nossos especialistas de mercados para partilhar com todos a nossa visão. E isso faz parte da filosofia do Novo Banco, estar perto dos seus clientes e de levar a todos, em todo momento, aquilo que é o seu conhecimento, para nos permitir tomar as nossas decisões de investimento de forma ponderada e com todo o conhecimento. Espero que tenham um excelente ano 2024, espero que gostem desta nossa partilha de informação e de conhecimento e que naturalmente invistam de forma ponderada e com o Novo Banco. Obrigado e um bom ano a todos. E muito bem-vindos às perspectivas 2024 do Novo Banco. Antes de passar a palavra aos meus colegas e oradores, gostaria de fazer uns breves comentários sobre 2023, bem como sobre a forma como o que sucedeu no ano passado influencia as nossas perspectivas que vos vamos apresentar para este ano. 2023 ficou marcado pela forma surpreendente pela positiva, como a economia dos Estados Unidos resistiu à ampla e rápida subida de taxas iniciada em 2022, evitando cair numa recessão que era quase unanimemente esperada no início de 2023. O outro fator positivo que marcou o ano que passou tem a ver com o movimento de queda gradual das taxas de inflação para valores que nos dão esperanças fundamentadas de que os bancos centrais irão conseguir trazer a inflação para o valor objetivo de 2%, sem provocarem demasiados danos na economia. Este cenário de economias mais robustas ou menos débeis do que o esperado e de queda de inflação resultou num ano muito positivo, tanto para as ações como para as obrigações. Entramos assim otimistas para 2024, otimismo esse que se fundamenta no seguinte cenário central. As taxas de inflação vão continuar na sua trajetória descendente, o que irá permitir aos bancos centrais, numa primeira fase, manter as taxas aos níveis atuais e, posteriormente, sensivelmente a meio do ano, iniciar o processo de descida de taxas. Este movimento de descida de taxas será, essencialmente, uma consequência da descida da inflação e não da ocorrência de uma recessão fundamentada e profunda nas economias desenvolvidas. Mas, para desenvolver estes temas, passo então a palavra ao meu colega Carlos Andrade, Chief Economist do Novo Banco. Obrigado, Elizabeth. Quando há um ano nós apresentámos o Outlook para 2023, salientámos sobretudo a expectativa de uma desaceleração da atividade económica global com riscos muito elevados de recessão nas economias dos Estados Unidos e da zona euro. Esperávamos também uma descida da inflação no ano passado, mas com esta a manter-se acima das metas dos bancos centrais e, em função disso, antecipámos que as taxas de juros diretoras deveriam atingir o seu pico na primeira metade do ano. O que é que aconteceu de facto em 2023? A atividade económica desacelerou, mas desacelerou em termos globais menos do que o esperado. É verdade que a zona euro estará a atravessar neste momento, possivelmente, a chamada recessão técnica, mas em termos anuais a desaceleração foi menor do que o antecipado e a economia dos Estados Unidos não desacelerou sequer, acelerou ligeiramente, como a Elizabeth referiu, teve um desempenho bastante melhor do que o esperado. A inflação desceu, de facto, e manteve-se acima das metas dos bancos centrais. A inflação desceu sobretudo, este processo de desinflação foi sobretudo visível ao nível dos bens,
mas a inflação mostrou-se mais persistente ao nível dos serviços. E, neste contexto, o pico das taxas de juros diretoras foi observado mais tarde do que nós esperávamos, já na segunda metade do ano, e em níveis mais elevados do que aqueles que antecipávamos. 5,25 a 5,5 no caso da taxa diretoras nos Estados Unidos e na zona euro 4% na taxa de facilidade de depósitos e 4,5% na taxa REFI. O que é que aconteceu exatamente? É importante percebermos esta resistência da atividade económica em 2023 para anteciparmos o que vai ser 2024. O que é que aconteceu exatamente em 2023? Vários fatores contribuíram para essa resistência. Os consumidores beneficiaram da manutenção de uma taxa de juros baixa, beneficiaram ainda das poupanças excedentárias acumuladas na pandemia que não foram ainda esgotadas, pelo menos para alguns grupos de consumidores, e beneficiaram ainda dos efeitos de alguns apoios orçamentais, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. E portanto, os consumidores estiveram em condições de continuar a gastar dinheiro e a consumir, sobretudo em serviços, entretenimento, viagens, turismo, muitos concertos também. E isso é importante também, este bom desempenho do setor dos serviços, sendo este um setor mais de trabalho intensivo, contribuiu também para a resiliência do mercado de trabalho. E esta ideia de que os serviços ganharam peso e têm vindo a ganhar peso na economia ao longo dos últimos anos é importante também. Sendo um setor menos capital intensivo, é também menos sensível ao aumento do custo de capital, em comparação com a indústria, por exemplo. E, portanto, isto também é um fator importante a explicar a resistência da economia. Nos Estados Unidos, é importante salientar o facto de muitas empresas e famílias terem aproveitado anteriormente o período de taxas de juros muito baixas para refinanciar a sua dívida e fixar as prestações da sua dívida em níveis mais baixos. E, portanto, também isto a contribuir para uma maior resistência da economia à subida das taxas de juros. Neste contexto, e sendo este o ponto de partida, o que esperar então para 2024? Seguramente 2024 será mais um ano marcado por uma elevada incerteza e volatilidade. É importante perceber que os indicadores que vão sendo disponibilizados estão-nos a dar sinais muitas vezes contraditórios e difíceis de ler. Portanto, é um exercício carregado de incerteza. Em todo o caso, num cenário base, nós vemos uma desaceleração da atividade global, uma desaceleração nos Estados Unidos e a manutenção de um crescimento fraco na zona euro, embora neste caso não em desaceleração. O que é que suporta esta nossa expectativa? A ideia de que os efeitos das políticas monetárias restritivas, o efeito da subida das taxas de juros, continuará a fazer sentir-se. É normal que a política monetária restritiva se sinta de uma forma gradual e desfasada no tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, em relação ao que disse há pouco, está previsto uma carga elevada de refinanciamento de dívida para as empresas, que, se tudo se mantiver igual, será feita a taxas de juros mais elevadas. Se as empresas tiverem que suportar um peso em cargos de dívida mais elevados, isso tradicionalmente tem impactos negativos depois nas decisões de investimento e de emprego das empresas. Esperamos também que os consumidores tenham menor suporte das poupanças sedentárias, que se vão sofrendo alguma erosão, e também um menor suporte de apoios orçamentais, embora estes possam existir ainda. Este abrandamento e os riscos de recessão, que não devem ser desprezados, são, apesar de tudo, mitigados por alguns fatores. Nós esperamos uma descida da inflação, e isso será positivo para o poder de compra dos consumidores. Esperamos que as taxas de juros diretoras baixem, que isso seja mais visível na segunda metade do ano, e esperamos também algum suporte ao nível do investimento nas principais economias, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, associados na Europa aos programas do Next Generation EU, os PRRs nacionais, e nos Estados Unidos também a todo o esforço de investimento na transição digital, energética, no reshoring da atividade produtiva e industrial. Esperamos assim crescimentos em torno do 0,5% nos Estados Unidos, um pouco, enfim, abaixo de 1% na zona euro e na China,
um crescimento anual abaixo dos 5%, com a economia chinesa ainda a lidar com todos os problemas à volta do setor imobiliário e de algum risco de endividamento excessivo. Esperamos que, em termos homólogos, a inflação recue para valores já próximos das metas dos bancos centrais, nos Estados Unidos e na zona euro. Nos últimos anos a inflação subiu sobretudo, devido a um conjunto de fatores, choques negativos do lado da oferta que aumentaram os custos de produção, um pricing power elevado das empresas que fez com que fosse possível as empresas repassarem o aumento dos custos para os preços finais e, portanto, aqui há alguma inflação ligada à defesa das margens das empresas e a resiliência dos consumidores que, pelos fatores que eu referi atrás, estiveram em condições de acomodar, pelo menos parcialmente, este aumento dos preços. O que nós vemos em 2024 é alguma reversão destes fatores. Temos assistido a uma normalização das cadeias de abastecimento, embora com alguns riscos que eu vou referir à frente. Vemos um menor pricing power das empresas também porque os consumidores já não estarão em condições de acomodar contínuas subidas de preços. E, portanto, estes fatores suportam a nossa expectativa de descida da inflação. Que riscos é que vemos para este cenário base? Logo à partida, o principal risco será o da inflação se mostrar mais persistente do que o esperado, levando os bancos centrais a manterem políticas restritivas por demasiado tempo, com todos os efeitos que isso trará ao nível da procura interna e repercutindo-se depois no aumento maior que esperado do desemprego, criando problemas ao nível da sustentabilidade da dívida, quer de empresas, quer de soberanos, e, portanto, podermos ter aqui alguns problemas no funding e no refinanciamento de dívida, termos defaults maiores que esperados nas empresas, também com as consequências que já referi ao nível do investimento, ao nível do emprego, e vermos consequências também deste ambiente de menor liquidez ao nível do mercado imobiliário, em particular com foco no imobiliário comercial. 2024 vai ser um ano também muito marcado por eventos e riscos políticos e geopolíticos que poderão trazer consequências para a economia e para os mercados. Logo à partida, vemos aqui um risco de este conflito entre Israel e o Hamas se alargar a um conflito mais abrangente no Médio Oriente, envolvendo depois ou aumentando tensões entre Irão e Estados Unidos, por exemplo, e criando também algumas consequências ao nível das cadeias de abastecimento, ao nível do transporte marítimo de mercadorias, ao nível dos mercados energéticos. Mantém-se a guerra na Ucrânia e no nosso cenário central vemos a continuação da situação atual, em forma de uma situação onde não há grandes avanços de nenhuma das partes, mas vemos aqui um risco de que a Ucrânia possa sofrer uma diminuição do apoio do Ocidente, quer financeiro, quer militar, neste ano, e que isso possa levar também a avanços militares por parte da Rússia, e criando aqui também algumas preocupações ao nível da segurança europeia, que terão depois implicações também a nível orçamental, por exemplo. 2024 vai ser um ano também marcado por um número muito elevado de eleições, mais de metade da população mundial vai a eleições, enfim, a Índia é um dos países, portanto isso torna-se mais fácil. Nós temos eleições em vários países importantes. Já no início de janeiro teremos eleições em Taiwan com potenciais impactos nas relações Estados Unidos-China. Teremos a meio do ano eleições parlamentares, eleições para o Parlamento Europeu, onde se espera algum avanço de forças políticas que são menos favoráveis ao processo de integração europeia, que serão menos favoráveis ao apoio europeu à Ucrânia e, portanto, também há alguma expectativa em relação a essas eleições e, mais no final do ano, eleições nos Estados Unidos e, neste momento, as sondagens sugerem, de alguma forma, alguma vantagem do ex-presidente Trump e uma vitória de Trump traria também alguns impactos ao nível de política económica e ao nível, potencialmente, de mercados. Em função destes riscos, o que é que poderão ser cenários alternativos?
vemos como cenário alternativo um cenário de uma recessão moderada. Este é um prolongamento do cenário central, mas com os efeitos acentuados ou empolados. No fundo, a ideia de que as políticas restritivas teriam impactos mais visíveis sobre a atividade económica, sobre o mercado de trabalho, levando a alguma queda moderada do consumo privado e da atividade. Um cenário mais negativo seria um cenário em que a atividade se mantém sustentada no futuro imediato, a inflação mostra-se muito mais persistente do que o esperado e os bancos centrais são então levados a reforçar a restritividade da sua política monetária, o que mais tarde levaria a uma queda da procura, a um aumento mais significativo do desemprego e uma recessão mais acentuada, que é descrita como um hard landing. E um terceiro cenário alternativo, um cenário mais benigno, mais positivo, em que a inflação recuaria mais depressa que o esperado, devido a um contributo positivo dos preços da energia e devido a uma aceleração da produtividade, com impactos positivos nos custos unitários de trabalho, o que permitiria que os bancos centrais baixassem as taxas diretoras mais depressa, sustentando assim uma recuperação mais rápida da atividade económica. Nós, neste conjunto de cenários, vemos a evolução do desemprego como central no outlook para 2024. A evolução do mercado de trabalho irá determinar o melhor ou pior desempenho da economia neste ano. Esperamos, no cenário central, uma subida moderada do desemprego, em função, justamente, dos efeitos desfasados do abrandamento da atividade económica. O mercado de trabalho normalmente reage com algum desfazamento, mas, neste momento estamos a ver, vemos neste gráfico à direita, indicadores de expectativas de emprego na zona euro com uma tendência descendente. Estamos a ver indicadores nos Estados Unidos e na zona euro que mostram também uma tendência descendente na criação de vagas de emprego e de ofertas de emprego, mas não esperamos uma subida muito significativa do desemprego, pelas mesmas razões pelas quais o desemprego se manteve muito contido no último ano e nos últimos 2 anos. As empresas continuam a queixar-se de escassez de mão de obra e têm tido uma preocupação de retenção de trabalhadores, de não perder mão de obra, precisamente porque têm medo de, no momento posterior de recuperação, de não a conseguir recuperar. Nós estamos a assistir, enfim, a diversos fatores a contribuir para esta situação, desde desencontros entre a oferta e a procura de trabalho, há uma maior indisponibilidade dos trabalhadores para desempenhar determinado tipo de tarefas. Isto terá a ver com alguns fatores mais subjetivos, como a alteração de prioridades na vida a seguir à pandemia, a indisponibilidade de realizar determinado tipo de trabalhos, como outro tipo de fatores, como alguns países estarem a sofrer maiores restrições à imigração, o que torna também, ou que alimenta essa escassez na oferta de trabalho. E políticas públicas de apoio também ao rendimento e ao emprego também têm contribuído para a manutenção de um desemprego baixo. E acreditamos que estes fatores, entre outros, que têm a ver com a nova economia e a maneira como as novas tecnologias, as redes sociais também geram oportunidades de trabalho que não são capturadas pelas estatísticas mais formais que têm medido o emprego e o desemprego nos últimos anos, uma série de fatores que deverá também determinar ou mitigar esta expectativa de subida da taxa de desemprego. O que é que tudo isto nos diz então para a nossa expectativa de evolução da política monetária? Nós tivemos durante muito tempo a ideia do mais alto por mais tempo a descrever a expectativa para as taxas de juros e neste momento mais a descrição é quanto mais tempo aos níveis atuais. Porque com a inflação a cair, enfim, o mero facto da inflação cair, se mais nada acontecer, significa que as taxas de juros reais aumentam, tornando as condições financeiras mais restritivas, numa altura em que se espera um abrandamento da economia ou persistência de crescimentos baixos. Isto significa que os bancos centrais deverão, de facto, ser levados a reduzir as taxas de juros diretoras em 2024. O mercado tem neste momento expectativas muito agressivas de
cortes dos juros de referência, em alguns casos, para a Reserva Federal, até já a partir do primeiro trimestre deste ano. Pomos alguma água na fervura em relação a estas expectativas, mas achamos de facto que faz sentido que, pelas razões citadas atrás, que os bancos centrais cortem os juros de referência. O Fed, provavelmente a partir do início do segundo trimestre, ou entre o início do segundo, entre o final do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre, e que possa cortar 100, 125 pontos base ao longo do ano, e que o BCE, na zona euro, comece a cortar entre junho e julho, e que possa cortar 75 a 100 pontos base ao longo do ano. O BCE está mais preocupado com alguma persistência, um risco de persistência da inflação, e começou também a subir os juros mais tarde que o BCE. Uma palavra final e muito rápida em relação a Portugal. Os fatores que eu referi para a zona euro aplicam-se em grande medida a Portugal. O crescimento da economia portuguesa foi maior que esperado em 2023, ligeiramente acima dos 2%, muito porque o consumo privado e as exportações revelaram-se mais fortes do que o esperado no início do ano. Mas ao longo do ano nós assistimos já a uma desaceleração da atividade, e os fatores que explicaram essa desaceleração devem justificar uma desaceleração em 2024. Os impactos negativos desfasados na procura interna da subida dos preços e da subida das taxas de juros continuará a fazer sentir-se. Esperamos uma ligeira subida do desemprego e um abrandamento das exportações. Esta expectativa de desaceleração deverá ser mitigada em Portugal também aqui pela descida esperada da inflação, por apoios orçamentais, e fala-se em descida do IRS, em aumento de pensões, em algumas medidas que foram tomadas para estabilizar as prestações de crédito à habitação, e tudo isso deverá de alguma forma sustentar também que a situação financeira das famílias e evitar uma queda maior do crescimento. E, por último, mas não menos importante, espera-se que haja alguma aceleração da execução do PRR que possa também sustentar um aumento do investimento, sobretudo público, e que mitigue também a desaceleração, e esperamos um crescimento ligeiramente acima do PIB, acima de 1%. Os principais riscos que vemos para esta desaceleração relativamente benigna, uma recessão global associada aos riscos que referi atrás para o quadro global, alguma incerteza e instabilidade política após as eleições, alguma indefinição sobre a formação do governo e sobre uma maioria estável no Parlamento, poderá adiar decisões de investimento, quer a nível público, quer a nível privado, e, portanto, atrasos na execução do PRR seriam um risco, bem como um maior aumento do desemprego. Mas, em geral, 2024, em termos globais, vemos como um ano difícil de ler, sujeito a diversos riscos e fatores de incerteza, mas num cenário central, apesar de tudo, como vemos um cenário relativamente benigno de desaceleração do crescimento, de descida da inflação e de início de um ciclo de descida das taxas de juros. E, feita esta apresentação do quadro macro, passava a palavra a João Paulo, que nos falará das perspectivas para os mercados financeiros. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. E, recuperando um pouco as palavras tanto da Elizabeth como do Carlos, 2023 foi um ano bastante positivo para os mercados financeiros, para quase todas as categorias dentro das ações e das obrigações, e muito graças ao facto de a tal recessão ou um abrandamento nítido da atividade económica que se esperava para 2023 não ter acontecido. Portanto, esta surpresa pelo lado positivo foi a robustez da maior economia do mundo, dos Estados Unidos, e o facto de até a Europa, com uma situação económica, em termos de crescimento, mais débil, claro, ter enfim, sofrido muito menos do que se esperava pelo facto de o aumento das taxas de juros ter sido com uma rapidez e com uma amplitude que já não se via há décadas. Pelo lado negativo, que também teve impacto nos mercados financeiros, foi a fraca, ou seja, a recuperação da economia chinesa, que foi um nível bastante mais fraco do que se esperava. Claro que, relativizando, a China ainda terá crescido a perto de 5% este ano, não é, Carlos? Mas foi realmente bastante mais fraco do que se esperava.
a combinar esta recessão que não aconteceu, tivemos as taxas de inflação a caírem de forma gradual e até, de certa maneira, um pouco até mais rapidamente do que esperado, o que, como já disse, resultou desta combinação, um bom comportamento da inflação, ou seja, uma boa atuação dos bancos centrais e um abrandamento muito mais débil, no caso dos Estados Unidos aconteceu, nas economias desenvolvidas, resultou num ambiente claramente benigno, temos macroeconómicos, para os mercados financeiros como um todo, e, portanto, num ano muito positivo, sobretudo em alguns mercados acionistas, com crescimentos como os Estados Unidos, Japão, por exemplo, e outros, Índia, com crescimentos claramente acima da média. Para 2024, lá está, como esperamos, este ambiente macroeconómico que o Carlos descreveu, também achamos que vai ser bastante benigno ou positivo para os mercados financeiros como um todo. E, portanto, aqui a grande expectativa, o ano passado, quando é que vai começar a recessão, até que ponto quando é que a recessão vai quebrar perante este aumento das taxas de juros. Agora, para 2024, o grande debate entre os analistas e investidores é quando é que os bancos centrais vão declarar a vitória neste combate à inflação e vão começar a reduzir as taxas de juros. Isto significa que já atingimos o pico das taxas de juros. Isso é o momento em que as taxas de juros deixam de subir, é historicamente muito positivo e sobretudo para as obrigações, mas também para as ações, e, portanto, sendo este o tema central em termos de perspectivas macroeconómicas, antevemos ou perspectivamos um ano positivo, tanto para as ações como para as obrigações, e devido a esta particularidade do ciclo em que estamos, de taxas no seu pico, perspectivamos já o início do ciclo de descida das taxas, isto sem, como é tradicional, sem provocar danos, digamos, visíveis no crescimento económico, e, portanto, é um ambiente globalmente positivo, tanto para as ações como para as obrigações, mas especialmente acreditamos para as obrigações de qualidade, ou seja, obrigações governamentais dos mercados desenvolvidos e as obrigações de empresas que têm uma notação de crédito de qualidade, ou seja, aquilo que chamamos em inglês o investment grade, portanto, igual ou acima de BBB. Olhando agora para os mercados acionistas, tiveram um desempenho positivo, a generalidade dos mercados acionistas, aqui com grande destaque para o índice Nasdaq 100, vale a pena colocar ali, geralmente é um índice mais setorial, porque tem uma grande componente tecnológica, mas realmente pelo seu desempenho excepcional, vale a pena, e que teve um efeito fundamental no desempenho global do mercado acionista norte-americano, aqui representado pelo índice Standard & Poor's 500, isto porque, digamos, fundamental para este desempenho positivo, tanto do índice Nasdaq 100 como do Standard & Poor's 500, foi o comportamento excepcional daquilo que viemos a chamar as Super 7, ou as 7 magníficas ações das empresas, portanto, a Amazon, a Alphabet, que é parente detém a Google, a Microsoft, a Apple, Tesla, a Nvidia e, exatamente, são estas 7 que tiveram um comportamento absolutamente excepcional. Também muito, foi uma surpresa positiva que fundamentou este crescimento excepcional das ações norte-americanas, portanto, muito acima, cerca de 20%, portanto, bem acima da sua média histórica, de 10% ao ano, e teve muito a ver com este fator positivo da inteligência artificial, que promete ser um campo gerador de novas oportunidades de negócio muito interessantes e geradores de lucros, e, obviamente, os investidores reagiram e fizeram
realmente subir as ações exatamente. Nvidia, claro, a que faltava para completar as 7 e que é a demonstração, ou o expoente máximo de como este tema da inteligência artificial beneficiou e de que sobremaneira as ações norte-americanas. Mas também uma palavra, por exemplo, um mercado que é muito pouco falado, pelo menos aqui nós na Europa, o mercado japonês teve o seu todo um comportamento ainda melhor do que o mercado norte-americano. Temos o caso europeu foi prejudicado e o mesmo aconteceu com os mercados emergentes. O mercado europeu foi prejudicado por um desempenho bastante fraco da Bolsa de Londres, do Reino Unido, e os mercados emergentes pela China. E, portanto, se olharmos para a Europa em parcelas, em vez de ser como um todo, temos, por exemplo, a Bolsa de Paris e de Frankfurt, tiveram desempenhos semelhantes ao do Standard & Poor's 500 e até superiores ao mercado norte-americano se retirarmos da equação as tais 7 magníficas. Para 2024, num ambiente macroeconómico benigno, prevemos também um ano positivo, mas lá está, menos exuberante do que 2023. Portanto, era bom que índices como o Nasdaq 100 ou todos os anos tivéssemos estes fatores como a inteligência artificial a propulsionarem os mercados desta maneira, mas tudo, mais tarde ou mais cedo, tudo tende para a média. A média enfim, dos mercados acionistas, em termos global, anual, será uma rentabilidade de volta a 10%, portanto, sempre que temos um ano excepcional, mais tarde ou mais cedo haverá uma correção para voltarmos à média, e é isso mesmo também, neste sentido, que esperamos, e até porque o ano 2023 ficou marcado por um novembro e dezembro absolutamente excepcionais, e, portanto, foi quase um pouco um antecipar ainda para 2023, algo que se previa apenas para 2024. Portanto, um quadro globalmente positivo, mas menos exuberante do que 2023. Aqui, para as ações, e o grande tema é quando é que os bancos, já não é se vão descer ou não, mas quando é que vão começar a descer as taxas. Aqui, para o mercado acionista, aqui o fator crucial não é tanto quando, não é? Se é no primeiro trimestre, se é no fim do ano, mas o porquê. Ou seja, os bancos centrais vão descer as taxas, como esperamos, porque venceram o combate à inflação, ou vão quase que ser obrigados a descer as taxas porque a economia quebrou, porque o crescimento económico realmente foi afetado mais do que se espera por estas políticas monetárias tão restritivas. É que, se for o segundo caso, aí esta descida de taxas não é tão benigna para as ações e, portanto, este é um fator quase crucial para 2024. O que é que nos faz estar também inerentemente otimistas em relação ao mercado, mas cautelosamente otimistas, portanto, esperamos crescimentos, como já dissemos, menos exuberantes de 2024, é o facto das valorizações de partida estarem a níveis médios ou abaixo da média, sendo que atualmente, à entrada de 2024, o único grande mercado que está sobrevalorizado ou está demasiado caro em relação à média histórica é o mercado norte-americano, mas também este facto tem muito a ver com a distorção causada nas valorizações, nas cotações do índice Standard & Poor's 500, causada pelas tais 7 ações. Se olharmos para o mercado norte-americano, descontando estas 7 ações, está até abaixo de umas valorizações abaixo da média histórica, e temos casos de mercados claramente baratos, como é o Reino Unido, e mercados importantes pela sua dimensão e a diversificação, como é o Reino Unido e a China. Também outro fator de otimismo para os mercados acionistas para 2024 tem o facto de esperarmos uma reaceleração, uma aceleração dos resultados gerados pelas empresas, se bem que aqui também, a temperar o nosso otimismo, o facto de a previsão do crescimento de resultados para a Bolsa dos Estados Unidos já levar em conta a certeza que não vai haver uma recessão e, portanto,
também é o cenário central, mas não se pode descartar ainda totalmente essa hipótese. Outro fator bastante interessante para 2024 será uma correção ou uma redução, enfim, do fosso, quase fosso histórico que existe atualmente entre vários estilos ou vários tipos de investimento, como seja o estilo crescimento, growth, face ao estilo value. Também aqui muito empolado pelo facto destas sete magníficas estarem todas no estilo growth. Mas, portanto, é algo que é lícito esperar, é normal esperar que haja aqui uma redução deste fosso. Exatamente também a redução entre o fosso do desempenho entre os mercados desenvolvidos e os mercados emergentes, até porque as perspectivas macroeconómicas também, como é costume, são mais risonhas para os mercados em termos de crescimento económico, para os mercados emergentes do que os mercados desenvolvidos. Também o fosso que existe entre as empresas de pequena capitalização e de grande capitalização e até este fosso que existe atualmente entre os Estados Unidos, lá está, muito por culpa das sete magníficas, entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Portanto, são também fatores que até suportam um certo otimismo, ou seja, de uma certa recuperação daqueles setores que foram tão castigados em 2023. Avançando agora para o mercado de obrigações, e aqui queremos que as perspectivas são particularmente risonhas, isto porque também, olhando para aquele fator primordial que é para prever ou que vai determinar a rendibilidade futura, que é o preço atual, e no caso das obrigações vê-se ou mede-se o preço, o facto de estarem caras ou baratas pela yield, a taxa implícita que geram, e como se pode ver, estão a níveis que já não se via há décadas, ou seja, quanto mais alta é essa tal yield, mais baixo é o preço, é a cotação da obrigação, portanto, mais baratas estão, e, portanto, isso é tal como nas ações, portanto, quanto mais barato está um ativo, melhores são as perspectivas de crescimento, e, historicamente, melhor é a rendibilidade futura que esse ativo vai gerar. E aqui, claro, entra a grande diferença entre as obrigações e as ações, que as obrigações têm esta componente fixa, regular e previsível de rendimento, que é a taxa de cupom que pagam e, portanto, que será paga, obviamente, partindo do princípio que quem emitiu essa obrigação não vai entrar em incumprimento. Mas, ao contrário das ações, temos esta rendibilidade já, entre aspas, obviamente, garantida quando compramos uma obrigação. E essa rendibilidade implícita está a níveis tais que permitem já antever isto tudo, mesmo em níveis absolutos, portanto, comparando com o passado, como a níveis relativos, ou seja, comparando com o mercado acionista, estão a níveis extremamente atrativos. E tem também esta componente essencial e tem a ver com aquela questão de porque é que os bancos centrais vão descer as taxas. No caso das ações, se for porque uma reação quase que já desesperada ou em pânico ou tardia a uma quebra demasiado acentuada da atividade económica, para as obrigações é indiferente. As taxas descerem, como esperamos, é indiferente seja porque a inflação foi vencida ou porque a economia entrou em recessão. As obrigações vão beneficiar com essa descida de taxas, seja por que razão for. E, por outro lado, caso enfim, não venha a verificar-se este cenário de já estarmos no pico das taxas e ainda haver alguns aumentos de taxa, que vão se repercutir imediatamente no preço, de forma negativa, no preço das obrigações, o facto das taxas implícitas já estarem tão altas, criam aqui uma almofada que permite absorver e de que maneira, e ainda compensar qualquer aumento ainda que venha a haver nas taxas. O tal que não acontece, lá está, toda esta componente já fixa não tem o mercado acionista. Esta é a razão principal por qual perspectivamos ainda, em termos relativos, uma maior atratividade das obrigações, sobretudo estas obrigações de qualidade. Falando tanto daquilo que chamamos o crédito, ou seja, obrigações emitidas por empresas, seja de investment grade, seja de high yield, portanto com notação de crédito abaixo de BBB, ou
um grande grupo que se engloba as obrigações de mercados emergentes e, no fundo, quase o desempenho destas três categorias mede-se mais pela evolução do seu spread, ou o seu diferencial face às taxas base dos governos dos mercados desenvolvidos ou do governo dos Estados Unidos. E o que é que verificamos ao nível dos diferenciais? Realmente não estão baratos de maneira nenhuma e até nas 4 grandes categorias que apresentamos aqui neste gráfico até estão um pouco mais estreitos do que é a média histórica, ou seja, um pouco mais para o lado do caro do que do barato, mas não estão demasiado caros e todo este cenário central de abrandamento, apenas abrandamento da economia e, portanto, não haver nenhuma recessão, não haver aqui grandes danos económicos deste combate à inflação, permite perspectivar que este alargamento que costuma acontecer quando há desacelerações económicas não vai ser muito amplo, porque não vai, lá está, esta desaceleração vai ser muito ténue. E, finalmente, até qualquer alargamento pode até acontecer pelo facto das taxas base, as taxas governamentais, estarem a descer e, portanto, os spreads alargam, mas mantêm-se ao seu nível atual e alargam apenas pelo facto de, como se espera, as taxas de base, portanto, das obrigações governamentais, virem a descer. Uma palavra final para uma classe de ativos que também incluímos nas nossas carteiras modelo, que temos disponíveis para os nossos clientes para investirem. Esta classe chamamos de alternativos e inclui o imobiliário, mas assim, uma palavra, portanto, tudo isto são investimentos alternativos, mas em mercados financeiros, seja de matérias-primas, 3 grandes categorias que vemos aqui, as matérias-primas, o imobiliário e aquilo que chamamos de estratégias de investimento de retorno absoluto. Portanto, estratégias que visam gerar uma rendibilidade, seja qual for o ambiente macroeconómico de base. E para esta grande categoria temos também uma visão, digamos, neutra, portanto não estarão à partida sobreponderadas nem subponderadas nas nossas carteiras de investimento. Isto porque nas matérias-primas há aqui um equilíbrio entre uma desaceleração económica que se prevê, portanto, normalmente não é positivo para as matérias-primas, nomeadamente as energéticas, e por outro lado todos estes riscos geopolíticos latentes e já existentes, como seja a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, que podem ter, ou, por exemplo, normalmente são, enfim, é quase, não fica bem dizer isto, mas beneficiam certas matérias-primas como o ouro e, normalmente, obviamente, conflitos no Médio Oriente, há sempre aquela possibilidade de fazer com que o preço do petróleo dispare. Olhando para o imobiliário, é claro que é uma classe que continua a enfrentar dificuldades decorrentes de uma desaceleração económica e de taxas, condições financeiras ainda bastante restritivas, taxas altas, mas lá está, também é uma classe muito, muito heterogénea, há muito tipo de imobiliário e há aqui, por exemplo, determinados setores de imobiliário, como, por exemplo, toda a infraestrutura que é necessária para alojar os servidores que fazem os serviços de computação em nuvem, toda a infraestrutura que é necessária para albergar as torres de telecomunicações, etc, etc, etc. Portanto, há aqui vários setores, há uns setores, como o Carlos referiu, da propriedade comercial, que enfrentam grandes desafios, mas há outros setores que beneficiam aqui de um crescimento estrutural da economia e também é um pouco como as obrigações de imobiliário tem esta vantagem face às ações de gerar fluxos de rendimento mais previsíveis e mais estáveis. Finalmente, as estratégias de retorno absoluto, também como se pode ver no gráfico do canto inferior direito,
normalmente são bastante adequadas para dar um certo equilíbrio às carteiras de investimento, isto porque tendem a minorar bastante os grandes momentos de volatilidade nos mercados, tanto às vezes no sentido negativo, no facto de não acompanharem tanto o crescimento dos mercados, mas também num sentido positivo, também amortecem muito as quedas de mercado e, portanto, vemos também toda esta classe bastante heterogénea, chamada alternativos, como um muito interessante fator de equilíbrio e de diversificação das carteiras, isto porque todas estas categorias têm este benefício de muitas vezes se comportarem de forma descorrelacionada com as ações e as obrigações, portanto é mais um fator de mitigação do risco de uma carteira de investimento. E para terminar, apenas apresentar então o nosso posicionamento em termos de alocação de ativos à entrada de 2024 e temos uma visão, digamos, positiva para o mercado monetário, as taxas do mercado monetário continuam ainda a níveis bastante atrativos e bastante concorrenciais e portanto, a previsão, há aqui obviamente o risco do reinvestimento e a previsão é que venham a descer, começar a descer apenas no meio do ano, portanto até lá faz todo o sentido também aproveitar estas taxas de juros, este rendimento bastante alto em termos relativos, é claro, que proporcionam também uma visão positiva nas obrigações governamentais, tanto dos Estados Unidos como na zona euro, ainda uma visão positiva para as obrigações de empresas de investment grade, como dissemos, portanto fazem parte do grupo de obrigações de qualidade, e a visão neutra para as obrigações de high yield e de mercados emergentes, muito também em sintonia com a visão também neutra para todos os blocos ou os segmentos de ações que compõem a nossa alocação de ativos, isto porque também as obrigações de high yield de mercados emergentes têm um fator de risco que tem um comportamento quase mais idêntico ou mais correlacionado com as ações do que com as obrigações governamentais. E creio que podemos abrir a perguntas. Obrigada, Carlos. Obrigada, João. Foram bastante claros. E enquanto convido-vos a todos a colocarem as questões que tenham, que eu colocarei aos nossos colegas. Entretanto, Carlos, fala-se muito em riscos geopolíticos para 2024, aliás, era um dos destaques aqui. Mas estes riscos têm mesmo um impacto relevante na economia e nos mercados? É uma boa pergunta porque, de facto, é sempre um tema que se fala muito, mas cujo impacto é sempre difícil de medir e, como tal, também a partir é algo com que, acredito, os investidores têm dificuldade em lidar e como se posicionar exatamente para um resultado ou outro de um fator de risco geopolítico. E se olharmos para o passado, nós tivemos eventos que nós consideramos que são graves e maus, de início de guerras, e o mercado pode reagir inicialmente, mas também às vezes corrige rapidamente. E nem sempre aquilo que nós consideramos ser um evento mau, negativo, tem essa tradução no comportamento nos mercados. Mas se pegar em 2 ou 3 dos fatores de risco geopolítico que eu referi, ou político ou geopolítico, pode-se tentar perceber aquilo que será um impacto esperado. Aquilo que estava no topo da lista tinha a ver com o alastramento do conflito no Médio Oriente. Nós já estamos a ver um impacto que poderia ser alastrado, que há aqui um risco que se fala muito hoje em dia, é que se abra uma nova frente de guerra na fronteira entre Israel e o Líbano e que as escaramuças que têm existido nas últimas semanas entre Israel e Hezbollah se podem tornar numa guerra aberta e isso pode atrair, por exemplo, o Irão para essa guerra, não necessariamente aberta e diretamente, mas
indiretamente e por dispostos grupos que atuam de alguma forma indiretamente em sua representação. Mas esse tipo de alastramento de conflito tem, para já, gerado também alguma perturbação no transporte marítimo de mercadorias, no Mar Vermelho, por exemplo, com ataques dos rebeldes Houthis do Iémen a navios de transporte de bens, que têm merecido uma resposta por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido também, e há também um risco de que essas retaliações e contra-retaliações também aumentem em volume. O que é que já se nota? Uma queda, que segundo os últimos números que vi, à volta ou superior a 50% nos navios que atravessam o Estreito de Bab al-Mandab, a passar pelo Mar Vermelho para o Canal do Suez. Os navios estão a desviar as rotas e a contornar o continente africano. O que é que isto implica? Muito mais tempo no transporte de mercadorias, um aumento dos custos, um aumento de custo com os seguros também, um aumento de custo com a energia e, portanto, o que isto significa para a economia é um aumento dos custos de transporte, um aumento, eventualmente, dos preços e eventuais perturbações nas cadeias de abastecimento e na atividade produtiva. Um alastramento deste conflito podia levar também a perturbações já no Estreito de Hormuz, no transporte de petróleo e gás natural, por exemplo, com impactos também no custo de energia e na atividade produtiva. É o tipo de exemplos. Dando só um outro exemplo que referi, as eleições nos Estados Unidos e a possibilidade, enfim, falta muito tempo, pode acontecer muita coisa e não sabemos. Como eu referi, estas são eleições que deverão ser decididas em meia dúzia dos chamados swing states, onde neste momento o ex-presidente Trump lidera nas sondagens. Uma vitória de Trump significa o quê? Por exemplo, de acordo com as propostas que são conhecidas, um aumento das políticas restritivas do comércio, do protecionismo. Trump tem uma proposta de uma tarifa geral de 10% sobre as importações, o que mais que triplica a tarifa média atual, o que conjugado, por exemplo, com propostas de maior restritividade à imigração, tudo se pode traduzir também num aumento de custos de produção e de aumentos salariais e o tal problema da escassez de mão de obra a ser exacerbado também. Em contraposição, tem também propostas de desinvestimento e de desvalorização de todo o processo de transição energética, por exemplo, portanto, desinvestimento em energias limpas, também intenções de redução da regulamentação em geral da atividade produtiva. Isso à partida poderia levar, ao ser dito pelo mercado, como levando a uma redução de custos. E, portanto, temos aqui alguns impactos. A mim preocupa-me, por exemplo, também algum receio de que a independência do FED possa ser posta em causa, embora isso seja um risco a médio prazo, porque o atual chairman do FED tem um mandato até 2026, e o mercado pode se assustar com essa hipótese, bem como com algumas medidas que levem a aumento dos déficits de dívida pública, que já são uma preocupação no mercado e uma preocupação das agências de rating. Por exemplo, termos mais um downgrade do rating americano seria um risco. E terminava só com um outro risco das tensões Estados Unidos-China, que tem a ver com algo que é muito atual, que será esta luta pela supremacia tecnológica e que leva também a medidas protecionistas, por exemplo, por parte dos Estados Unidos, com alguma retaliação chinesa, de limitação de exportações para a China de determinado tipo de materiais ou de investimento em determinadas empresas chinesas. A questão de Taiwan é importante. As 7 magníficas que o João Paulo falava dependem, numa esmagadora maioria, de fornecimento de semicondutores que são produzidos em Taiwan. Tudo o que seja tensões que possam pôr em causa estabilidade e atividade produtiva em Taiwan teria um impacto, por exemplo, na percepção do mercado sobre as 7 magníficas que têm um impacto desproporcionado sobre a evolução do mercado acionista. Portanto, na verdade, nós podemos ver como, enfim, em relação a esta questão, Estados Unidos, China e Taiwan, nós vemos isto mais como um risco a médio prazo, não tanto um risco imediato,
mas é algo que está a acontecer neste momento. Mas, portanto, são alguns exemplos de como algo que parece meio vago tem, de facto, depois uma manifestação concreta na economia. Obrigada. Mas a verdade é que muitos destes riscos também já existiram e a verdade é que o comportamento dos mercados exato, é bastante resiliente. João, de que forma é que o comportamento dos mercados financeiros ao longo de 2023 se pode revelar útil como guia para investir em 2024? A primeira, digamos, fator a ter em conta, isto é válido para 2024, será válido para 2025, foi válido em 2023. Os investidores não olhem, não confundam perspectivas com previsões. Sobretudo, estamos agora a falar nos mercados financeiros. Claro que o Carlos e a equipa dele usam modelos macroeconómicos, matemáticos, para fazer previsões. Mas aqui são projeções, exato. Nós estamos a falar de perspectivas, ou seja, como é que, com base num cenário macroeconómico central, mais provável de acontecer, como é que as classes de ativos, em termos da sua atratividade, de rendimento ou rendibilidade de risco, como é que se posicionam umas outras e, portanto, como é que achamos que elas se vão comportar. Não são previsões, nós não estamos aqui a dizer que as ações governamentais dos Estados Unidos vão ter um melhor desempenho que as ações dos Estados Unidos, só porque estamos sobreponderados e, numa classe e neutros na outra. Estamos a achar que tem um risco, uma rendibilidade, um rácio de rendibilidade de risco mais atrativo do que o mercado acionista. E, portanto, posicionamos as carteiras dessa forma. E, portanto, a segunda grande lição, a lição, entre aspas, obviamente, podemos tirar proveito do que se deu em 2023, devemos estar sempre diversificados. Portanto, o facto de estarmos aqui sobreponderados numa classe e subponderados noutra não quer dizer que só vamos investir numa classe. Não. Portanto, as carteiras que construímos com base nestas perspectivas, e 2023 comprovou isso, estas vantagens de estar sempre diversificado. O mercado japonês, não é? Numa altura, teve uma rendibilidade superior a 20%, que é fantástico, e quando se calhar ninguém o esperava, porque só simplesmente se calhar aqui na Europa, e não falamos tanto do Japão, e porque só os títulos de jornais só falavam nas sete magníficas, ou da imprensa financeira, e estava tudo focado nos Estados Unidos e quase que passou despercebido o Japão. E também, obviamente, que entramos o ano de 2023, na altura, a perspectivar para os Estados Unidos, para a Europa, um abrandamento claro da atividade, até quase, se calhar, até uma recessão, e que teria, obviamente, entramos, claro, obviamente, cautelosos nos mercados acionistas desses países, e a verdade é que os mercados acionistas norte-americanos e mesmo europeus tiveram desempenhos acima da média. Portanto, diversificar e, passando a diversificação também, manter-se investido ao longo do ano. Portanto, em 2023 tivemos uma boa parte da rendibilidade e, sobretudo, no que diz respeito a uma classe de ativos que é chave, que faz parte de qualquer carteira de investimento bem diversificada, as obrigações governamentais norte-americanas, que até à entrada eram aquelas que se perspectivavam bom por causa da yield que iam gerar, do aumento de taxas, através do aumento de taxas, tiveram uma rendibilidade, ou seja, grande parte da rendibilidade que se obteve ao longo do ano foi resultado de um crescimento bastante forte em novembro e dezembro, incluindo do mercado acionista, e, portanto, quem não esteve investido o ano todo, obviamente, não tirou partido dos tais 50% que cresceu o índice Nasdaq 100. E, portanto, quem tentou aqui antecipar o mercado, jogar na antecipação, apostar no que está a dar, nas classes que estão a crescer, provavelmente depois deixou para trás, enfim,
classes de ativos que estavam a ter um comportamento mais decepcionante ao longo do ano. E um exemplo, aqui, o melhor exemplo de todos é o da classe de obrigações governamentais dos Estados Unidos, que, enfim, em novembro e dezembro, mais que compensaram, acabaram com uma rentabilidade anual perto entre os 4% e 5%, que é excelente para este, digamos que é o ativo sem risco em termos dos mercados financeiros globais, e, portanto, e bem melhor do que qualquer depósito a prazo. Mas essa rentabilidade foi toda obtida em novembro e dezembro, quando os mercados realmente reagiram de forma muito positiva, uma mudança do discurso da Reserva Federal a admitir já descidas de taxa, foi a primeira vez que o fez, no fim de outubro, a admitir claramente que 2024 seria o ano da descida das taxas. Isto é a terceira eventualmente grande lição, as rendibilidades anuais, ou os mercados, muito bem, as ações norte-americanas cresceram 20%, ou um pouco mais de 20% em 2023. Mas não foi uma linha reta, nem nunca será, em princípio nunca será uma linha reta. E quando é uma linha reta é porque algo está mal, não é? Enfim, investimentos nos mercados financeiros que crescem com uma linha reta, ou seja, que tenham um risco, é porque são os fundos do Sr. Madoff. E nós todos sabemos como é que isso acabou. E, portanto, não é a linha reta. E, portanto, os investidores devem estar investidos o ano inteiro, devem estar diversificados e não devem estar a seguir os movimentos do mercado. Devem manter-se, ou seja, devem estabelecer uma estratégia de investimento adequada ao seu perfil, aos seus objetivos, ou seja, eu quero ter a minha carteira, o que é adequado para a minha situação pessoal, é eu ter uma carteira para simplificar 50% de ações, 50% de obrigações, e é essa carteira que eu devo manter ao longo do ano. Independentemente das ações estarem a subir mais que as obrigações, o que é que eu faço? Vou, mês a mês, cada trimestre, vou reajustando a minha carteira, especialmente com reforços e não com vendas de uma classe para a outra, mas reforçando a carteira, reforçando aonde? Naquela classe que cresceu menos, mas porquê? Se a outra é que está a dar, porque se cresceu menos está mais barata. E, portanto, depois no fim do ano, o fundamental é, digamos, capturar o bom e não ir atrás do ótimo. Portanto, todos nós sabemos que o ótimo é inimigo do bom, ou mais vale ter um pássaro na mão que dois a voar e ter, enfim, tentar investir não de acordo com a nossa estratégia, de acordo com o que realmente condiz connosco e faz sentido, de acordo com a nossa situação pessoal, financeira, de tolerância de risco, etc., etc., e tentar investir, digamos, tentar reagir, antecipar os movimentos do mercado, digamos, é meio caminho andado para ter, ou mais até, para ter os dois pássaros a voar e para não ter o pássaro na mão. É isso mesmo, é por isso mesmo é que nós muitas vezes dizemos que o investimento é uma maratona e não é um sprint. E, portanto, convidamos-vos a todos a fazerem o vosso perfil de investidor, a conhecerem-se enquanto investidores e a conhecerem o serviço de consultoria do Novo Banco, um serviço de excelência à sua medida. Igualmente, temos desenvolvido muitos produtos que temos vindo a disponibilizar também nos canais digitais, onde os clientes podem, em self-service e de acordo também com o seu perfil, fazer os seus investimentos de forma regular para montantes bastante baixos. A partir de 25 euros é possível investir num fundo de investimento diversificado, multiativo, ou num seguro Unit Link, também ele diversificado e com benefícios fiscais. Portanto, a nossa oferta é ampla, é vasta, é robusta, os nossos serviços são bons e portanto, agradeço-vos, Carlos, João, desejo-vos a todos um excelente 2024, muita saúde e que seja um ano novo muito profícuo em termos de investimentos, quer a todos os níveis.